Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos de pé para receber a bênção do Santo Evangelho. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, neste 14º domingo do tempo comum, também é a conclusão da semana missionária organizada pelo nosso seminário maior e também o seminário propedêutico, aqui nas paróquias de São João Batista e Nossa Senhora da Conceição, município de Paulo de Fronten. Nossa gratidão ao Padre Alexandre pela acolhida tão fraterna dos nossos seminaristas, nossos padres da equipe de formação. Também a gratidão a todo o querido povo aqui de Paulo de Fronten pela acolhida, por terem aguentado essa semana nossos seminaristas. Não comeram demais não, né? Não gastaram muito não. Espero. Mas, como eles estão elogiando muito esta missão, é porque vocês trataram bem nesse sentido. E também a experiência tão positiva dessas visitas que eles fizeram, uma experiência enriquecedora no processo formativo deles. Muito obrigado a todos por este acolhimento tão especial. Espero que tenha ficado uma marca positiva na paróquia, nas paróquias que compõem o município de Paulo de Fronten,
e, quem sabe, outras oportunidades surgirão. Agradecemos às famílias acolhedoras que, durante esses dias, mudando um pouquinho a rotina da vida familiar de vocês, com generosidade, acolheram os nossos jovens. Os próprios seminaristas, pela dedicação, empenho e no envolvimento de cada um de vocês nesse trabalho missionário. E justamente nas leituras que a igreja nos apresenta para reflexão, as leituras desse 14º domingo do tempo comum, que conclui esses dias de missão, de evangelização, o tema fala de missão de envio. Primeira leitura, Ezequiel é enviado por Deus aos israelitas, mas o Senhor fala ao coração de Ezequiel, preparando-o para um povo indiferente, de coração fechado, endurecido. É um contraste. Deus teimosamente procura o seu povo, não desiste, e a teimosia nossa de voltar as costas contra Deus. Quem vai vencer? Claro que existe a liberdade humana nesse sentido. Aqui Ezequiel se prepara para dirigir-se a israelitas teimosos da rebelião. Teimosos em aceitar o amor incondicional de Deus. Nós somos carentes de amor. Nossos traumas, nossos medos é justamente o medo de não ser aceitos, não ser acolhidos. Temos um Deus que acolhe, que se volta para nós, que não desiste, e às vezes voltamos as costas para Ele. E o profeta só tem que dizer, e nem se cansar nesse aspecto, não grandes discursos, nenhuma homilia fantástica, parenética, teatral, simplesmente deve repetir: diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus se volta para o seu povo, porque ama, apesar de tudo. É um Deus que fala: olha, é um povo de coração duro, fechado, indiferente, mas eu amo mesmo assim. E o missionário, a missionária, deve ter esse mesmo sentimento. Para que, às vezes, nos perguntaríamos, vale a pena nos gastar em visitar lugares, regiões que rejeitam a palavra de Deus? E mesmo assim somos enviados. Porque independente da resposta humana, Deus quer que cumpramos a nossa missão, a missão dada pela igreja, todos nós batizados. Ide por todo o mundo pregai o evangelho. Claro que não vamos perder tempo com aqueles que a gente anuncia a palavra, mas não são homens e mulheres de paz. A esses entregamos nas mãos do Senhor. Mas tem muitos outros, ouvidos que querem escutar a paz, corações que querem acolher a paz que é Deus, o amor que é Deus. E com certeza nessa semana missionária, os nossos jovens seminaristas encontraram famílias, corações que buscam paz. Uma outra realidade indiferente, mas não é nossa culpa. Recai sobre aqueles que rejeitam a paz que vem de Deus. Não sobre o missionário e a missionária, que não estão preocupados com a resposta humana, mas fazer a vontade de Deus, cumprir a missão que lhe é confiada. A igreja continua
nesses tempos difíceis, ao longo dos tempos, a igreja continua sem desencorajar-se a cumprir essa missão profética. Em momentos, parece ressoar aquilo que disse Deus para Ezequiel: vou mandar vocês para um povo de coração fechado, endurecido, mas vai mesmo assim. A teimosia de Deus, a teimosia dos cristãos e da igreja, teimosos nas coisas de Deus, não do mundo, não do pecado. Deus não se deixa desencorajar e nem quer que nos desencorajemos diante das rejeições. Ele continua a enviar profetas e missionários, assim a igreja ao longo dos tempos, hoje também. E continua a igreja a anunciar o amor de Deus através dos sacramentos. Quando o querigma acontece, os corações são tocados, transformados, Deus continua agindo na vida dos que querem a paz, que acolhem a palavra do Senhor. Nos sacramentos, os pastores, Eucaristia, sacramento da confissão, o batismo, é Deus que teimosamente continua a cuidar de cada um de nós, porque ama. Apesar de nossos pecados, de nossas fraquezas, tem o sacramento da cura, da confissão, a cura espiritual, cura física, unção dos enfermos, o sacramento que alimenta, que fortalece a Eucaristia, o primeiro sacramento que nos limpa, nos lava, o batismo, que nos confirma, nos sustenta pela ação do Espírito Santo, a crisma, o sacramento do chamado, os sacramentos vocacionais, matrimônio e ordem. Deus que continua insistindo no seu amor por cada um de nós. Por isso continua a enviar profetas, missionários e pastores. E esses pastores escolhidos pelo Senhor, profetas, são homens e mulheres carregados de fraquezas. Missionárias, servidoras, servidores, todos somos chamados, tirados do meio do povo, de uma forma tão existencial, tão corajosa. Paulo, e é bem conhecido esse texto admirável, texto questionador, em que São Paulo não tem receios, medo de dizer: eu tenho um aguilhão na carne, eu tenho uma fraqueza que me envergonha, eu tenho uma limitação. Até hoje nos debruçamos sobre o texto, não sabemos direito do que se trata. Ele fala de espinho na carne, e com certeza algo humilhante, demoníaco, porque ele fala: a minha fraqueza, um anjo de Satanás a esbofetear-me. Do que se trata? A resposta, não tanto a questão da curiosidade humana em saber o que tinha São Paulo, e propositalmente o texto bíblico não diz, porque o espinho na carne pode ser qualquer coisa. Qual é o nosso espinho na carne? Questão psicológica? Um problema físico, espiritual, moral? Qual é o nosso espinho na carne? O que me causa vergonha? O que nos leva à tentação da desistência? A luta deve continuar. São Paulo pede ao Senhor para se libertar. A resposta do Senhor é chocante. É uma resposta que nos faz refletir sobre nossas próprias orações e preces. E quando certas situações difíceis persistem na nossa vida, qual é o propósito? O que Deus quer me dizer diante dessa realidade? A resposta do Senhor: só na fraqueza de você, Paulo, meu servo, eu posso exprimir o meu poder. Ou seja, na fragilidade,
na humildade, na entrega de Paulo, acontece a força de Deus. Diferente da arrogância humana, da prepotência e soberba, a força de Deus não está ali, porque Deus não tolera os soberbos, nem os arrogantes. Então, Paulo aprendeu, e nós temos que aprender com o caminhar de fé, todos nós, a vocação que abraçamos, reconhecer o mistério da fraqueza que se torna forte, o mistério de um Deus que se faz fraco na cruz e mostra toda a sua força e poder na salvação, o mistério da cruz do Senhor. A fraqueza forte de Deus que se opõe à fortaleza débil, fraca do ser humano. O homem que quer demonstrar ser mais forte que Deus, mais forte que o outro, mais forte que a natureza, e é um grande fracassado, o ser humano, que não entende, e aí está a teimosia humana, não entende que a sua força só pode encontrar em Deus. E aí continuamos a repetir os mesmos erros do passado: guerra, violência, a busca sem medidas de prazer, satisfação e realização nas cisternas rachadas da mundanidade. Cisterna rachada, entendem bem, não retém nada. Essa é a realidade do ser humano. A fraqueza, segundo a lógica humana, forte de Deus, o Cristo crucificado. Sinal mais eloquente não existe do amor infinito de Deus, que se doa até a morte para nos salvar. Então, na cruz, mistério da cruz que nos questionamos, não é mesmo? No mistério da cruz se revela até que ponto vai a maldade humana, nos crucificados da história até hoje. Nos nossos egoísmos, nossas possessividades, está o mistério da maldade humana, mas também demonstra o amor infinito de Deus por cada um de nós. Contemplar a cruz é a que ponto o homem pode chegar, mas o amor ilimitado de Deus por nós. Então, essa fraqueza que nós devemos reconhecer, o apóstolo se deu conta disso, todo missionário e missionária deve se dar conta, a partir do momento que diz: sou fraco, só a graça de Deus. Aí, uma fé aceita com humildade, uma disponibilidade confiante. O missionário não escolhe para onde ir, um padre não escolhe onde quer ficar, para onde vai. Essa disponibilidade confiante, essa obediência filial, em que o homem reconhece a grandeza do amor de Deus, torna-o capaz, pela graça do Senhor, de realizar grandes coisas. Agora, quando as preferências falam mais alto, os nossos projetos pessoais falam mais alto, e aí não, dessa forma, a potência humana tão trágica se torna o fracasso da humanidade. É o grande desafio de acolher, então, na nossa fragilidade, o poder e a força de Deus. Já no Evangelho, vejo o Cristo missionário, o Cristo que vai até a sua terra natal, o Cristo que vai ao encontro daqueles que o conheceram, viram crescer, e por isso se escandalizam. Preconceito fala mais alto, não enxergam num carpinteiro de uma família humilde, uma família como a dele, gente como a gente, aquele que foi o Messias tão esperado. Não queriam acreditar no Messias tão próximo, tão humano e tão divino, e por isso rejeitaram Jesus. O Cristo missionário rejeitado
servem de inspiração para todo missionário, que encontrará sim acolhida, mas também indiferença. Na nossa vida ministerial, nossa vida batismal, também nos depararemos com isso. O preconceito que se revela no Evangelho impede aproximação, escuta e acolhimento. Aqui na paróquia São João Batista, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, que as pessoas se valorizem, se respeitem, reconheçam a ação de Deus em suas vidas. Valorizem os profetas que são suscitados aqui. Vocês tiveram essa semana nossos jovens missionários seminaristas. Que bom, acolheram bem, ótimo. Mas seja também uma constante na vida da paróquia. Acolhimento, escuta, discernir os desígnios de Deus na vida daqueles que a gente talvez nem esperaria tanto, mas que pode ser um sinal, um instrumento de Deus na nossa história. O Cristo missionário, para nós, é um grande exemplo. Ele recebe aquele baque, poderíamos dizer, de pessoas que conheceram Jesus, que o rejeitaram, que agiram com indiferença, mas ele continuou a missão, percorrendo outros lugares, outras regiões, porque a missão veio do Pai. Com a missão vem do Pai, através da igreja, para nós padres e bispos, para os seminaristas, para cada uma que exerce uma liderança da igreja, catequistas, membros das pastorais, movimentos. Recebemos do alto, através da igreja, essa missão, e recebemos e devemos nos preparar para momentos de dureza, incredulidade, resistência, mas de muitos que estão sedentos do amor de Deus, Deus que teimosamente nos busca e que nos usa como instrumentos para ir ao encontro desses corações feridos, ser curados, corações que desejam acolher a mensagem de salvação. Então, que possamos caminhar nessa missionariedade, sabendo que o amor de Deus por nós o sustenta, e como fala São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Caminhamos assim, firmes na fé, na esperança e na caridade. Amém.